Por séculos, a vastidão do mar representou um desafio e uma oportunidade. Embarcações transportaram mercadorias e pessoas através das ondas. O sonho de conexões permanentes persistiu. Construir pontes sobre vastas extensões de água é um desafio. A água salgada corrói o metal e as tempestades testam a estabilidade. Superamos esses desafios e erguemos estruturas impressionantes. Por que empreendemos projetos tão ambiciosos? Para superar obstáculos e nos conectarmos uns com os outros. Pontes marítimas são símbolos da ambição e engenhosidade humana. Antes que a primeira peça de aço seja cortada ou uma única gota de concreto seja derramada, a construção de uma ponte marítima começa com um mergulho profundo. Literalmente. Os estudos geológicos são o primeiro passo crucial para entender os desafios e oportunidades apresentados pelo ambiente marinho. Os geólogos empregam uma variedade de técnicas para mapear o fundo do oceano. Os sistemas de sonar emitem ondas sonoras que ricocheteiam no fundo do mar, criando uma imagem detalhada de sua topografia. Amostras de núcleo, extraídas do fundo do mar, fornecem informações valiosas sobre a composição dos sedimentos e camadas rochosas abaixo do fundo do oceano. Os oceanógrafos desempenham um papel vital na avaliação das forças dinâmicas do ambiente marinho. Esses levantamentos geológicos e oceanográficos fornecem a base de conhecimento crucial, permitindo que os engenheiros projetem uma estrutura que possa resistir às poderosas forças do mar. As fundações de uma ponte marítima são indiscutivelmente seu componente mais crítico. O tipo mais comum de fundação usada na construção de pontes marítimas é o caixão. Essas enormes estruturas de concreto são normalmente pré-fabricadas em terra e depois transportadas por flutuação até o local da ponte. Uma vez em posição, elas são afundadas no fundo do mar e seu interior é escavado. Para pontes que atravessam águas mais profundas, frequentemente são usadas fundações de estacas, consistindo em colunas longas e esbeltas, cravadas profundamente no fundo do mar. Essas estacas são normalmente feitas de aço ou concreto e são projetadas para transferir a carga da ponte para as camadas de solo ou rocha mais resistentes, bem abaixo do fundo do mar. É uma prova da habilidade e precisão das equipes de construção marítima que essas fundações sejam construídas para resistir às forças implacáveis do mar. O mar é uma força implacável, constantemente moldando e remodelando o litoral. As marés, a subida e descida rítmica do nível do mar causada pela atração gravitacional da Lua e do Sol podem criar variações significativas na profundidade da água. Os construtores de pontes devem levar em conta essas flutuações, garantindo que a ponte tenha espaço livre suficiente durante as marés altas, considerando também o impacto das correntes de maré nas fundações da estrutura. As correntes oceânicas, impulsionadas pelo vento, diferenças de temperatura e a rotação da Terra, podem exercer uma força tremenda sobre as estruturas submersas. Os engenheiros devem analisar essas correntes cuidadosamente, projetando suportes e fundações de pontes que possam resistir a essas forças laterais. Furacões, tufões e tempestades severas podem gerar ondas enormes e ressacas capazes de destruir estruturas costeiras. Construir uma ponte marítima é uma batalha constante contra os elementos, uma dança delicada entre a engenharia humana e a força bruta da natureza. Construir uma ponte sobre um rio, ou cânion, já é um feito notável por si só, mas construir uma sobre o mar aberto apresenta um conjunto único de desafios que exigem soluções de engenharia inovadoras. Um dos métodos mais comuns para construir pontes marítimas é o método de lançamento incremental. Essa técnica envolve a montagem de seções do tabuleiro da ponte em terra ou em plataformas temporárias perto da costa. Essas seções são então progressivamente empurradas da terra, aos poucos, usando macacos hidráulicos e um sistema de rolos. Outra técnica,
frequentemente usada para vãos maiores, é o método estaiado. Isso envolve a construção de torres altas em ambos os lados do canal de água e, em seguida, a suspensão do tabuleiro da ponte a partir dessas torres, usando uma rede de cabos resistentes. Para pontes que cruzam vias navegáveis profundas, as pontes suspensas costumam ser a escolha preferida. Construir uma ponte marítima é uma sinfonia de disciplinas de engenharia, exigindo experiência em projeto estrutural, ciência dos materiais, engenharia geotécnica e construção marítima. Ao longo da história, os humanos têm expandido os limites da engenharia, construindo pontes que abrangem vastas distâncias e terrenos desafiadores. Entre esses feitos notáveis, as pontes marítimas se destacam como inspiradoras e tecnicamente desafiadoras. A ponte de Øresund, ligando Dinamarca e Suécia, é uma ponte-túnel de 16 quilômetros. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, na China, é a ponte marítima mais longa do mundo, com 55 quilômetros. Estes são apenas alguns exemplos das muitas pontes marítimas impressionantes ao redor do mundo. As pontes marítimas são mais do que apenas impressionantes feitos de engenharia. São catalisadores para o crescimento econômico e a mudança social, superando as divisões geográficas e promovendo conexões entre comunidades. Ao reduzir o tempo de viagem e os custos de transporte, as pontes marítimas facilitam o comércio. Bens e serviços podem fluir mais facilmente entre as regiões, impulsionando as economias locais e abrindo novos mercados. As pontes marítimas também têm um impacto profundo na vida diária das pessoas que vivem em comunidades costeiras. Elas fornecem acesso mais rápido e confiável a serviços essenciais como saúde, educação e oportunidades de emprego. A conveniência de uma ligação fixa pode transformar comunidades que antes eram isoladas, facilitando a conexão dos moradores com familiares e amigos. Além disso, as pontes marítimas podem melhorar o turismo, fornecendo fácil acesso a áreas costeiras cênicas e destinos insulares. A construção de uma ponte marítima pode ser um evento transformador para uma região, promovendo o desenvolvimento econômico, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo os laços sociais. Enquanto nos encontramos à beira de um futuro incerto, enfrentando os desafios das mudanças climáticas, da escassez de recursos e de uma população global crescente, o espírito de inovação e colaboração incorporado pelas pontes marítimas oferece um farol de esperança. A mesma engenhosidade que nos permitiu conquistar o mar pode ser aproveitada para abordar essas questões globais urgentes. As lições aprendidas com o projeto e a construção de pontes marítimas, a importância do planejamento cuidadoso, da engenharia inovadora e do esforço colaborativo podem ser aplicadas a uma ampla gama de campos. Essas estruturas são um testemunho do que podemos alcançar quando combinamos a engenhosidade humana com a determinação de superar obstáculos. À medida que avançamos, inspiremo-nos nas realizações notáveis dos construtores de pontes marítimas. Que seu legado nos inspire a sonhar grande, a expandir os limites do possível e a trabalhar juntos para criar um mundo mais conectado, sustentável e resiliente para as gerações futuras. Afinal, o mar pode nos dividir, mas são as pontes que construímos que realmente nos conectam. Obrigado por assistir.